Olá, senhores, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que vocês vão dar uma olhada nesse vídeo. Aqui é o professor André de Física e hoje nós vamos dar um passeio no magnetismo e as fontes do campo magnético, então não percam. Então, senhores, vamos aqui no conteúdo, tá? No magnetismo, para a gente dar uma abordagem aqui, eu vou fazer um aprofundamento com vocês e depois a gente vai fazer umas questões. Tá, a ideia do magnetismo surgiu há muito tempo. Você tem aí como estudo os chineses, que foram os pioneiros no estudo do magnetismo. Precisamente na cidade de Magnésia também, deu-se estudo a essa pedra que é a magnetita. Tá bom? Uma pedrinha magnética, eu acho que vocês encontram até em alguns cordões, eles vendendo em praia, em lojas de artesanato. Tá bom? Então, como é que se deu a história do magnetismo e o que é um ímã, precisamente? O ímã é um corpo que possui propriedades magnéticas, tá? Sendo classificado como natural ou artificial, podendo atrair substâncias como ferro, cobalto, níquel e aço. Essas substâncias ricas nesses elementos, a gente chama de ferromagnéticas, tá bom? Então, a gente tem três tipos de substâncias: a ferromagnética, a paramagnética e a diamagnética. Ferromagnética, ela tem um forte poder de imantação. Por exemplo, quando você encosta um ímã numa moeda, você vê que o aço ele é atraído de maneira mais intensa, tá bom? Com o prego ele é atraído de maneira mais intensa. Então essa é uma substância ferromagnética, tá? Então olha só, os tipos de ímã que nós temos. Nós temos o ímã em forma de ferradura, tá? É muito utilizado em desenhos esses tipos de ímã. Nós temos o ímã circular, que normalmente é utilizado em alto-falantes, tá bom? Nós temos o ímã em forma de barra, tá? E nós temos o ímã em forma de disco. Então, eu vou falar de cada um desses ímãs, não, são os tipos de ímã que vocês podem ver e estudar o campo magnético fornecido por eles, tá bom? Aqui do lado eu tenho a bússola, né? A bússola onde os pioneiros foram os chineses na ideia da navegação, que você vai trabalhar aqui comigo a orientação através da bússola. Essa bússola, para quem não sabe, ela é uma agulha magnética que se orienta no campo magnético terrestre. Então, professor, quer dizer que a Terra ela é um ímã? É um ímã e um ímã muito grande, um ímã gigante, digamos assim, tá? E graças a esse campo magnético da Terra, a gente está protegido das radiações solares. Isso vocês vão ver comigo nos slides hoje aqui, tá bom? Então, o ímã é o quê? É um corpo que possui propriedades magnéticas, né, podendo atrair ferro, cobalto, níquel e aço. Substâncias com essa quantidade de materiais são chamadas de ferromagnéticas, tá bom? Quais são os tipos de ímã que nós temos? Nós temos o ímã natural, que é a magnetita, tá? Nós temos o ímã temporário, os temporários que são os de contato, o de atrito e o de corrente elétrica. Vou falar precisamente o do ímã de corrente elétrica para a gente, tá? Porque eu vou falar que a corrente, isso é uma aula à parte sobre eletromagnetismo, tá? A gente vai sair um pouco do magnetismo e entrar no eletromagnetismo. A gente vai falar de Christian Ørsted, que é um estudioso da disciplina. Nós vamos falar de Michael Faraday, que é outro grande estudioso também. Isso lá por volta de 1820 e 1831, tá bom? Os caras que contribuíram. Então, a corrente elétrica, ela induz sim o campo magnético. É muito bonito esse assunto ali também para ser estudado, tá bom? Então, nós temos esses tipos de ímã. A magnetita é a que eu falei, né? Uma pedrinha, é uma pedrinha que é muito utilizada em cordões de artesanato. Então, esse aqui é um ímã natural. Vou falar pouco sobre ela. Vou falar mais da produção de campo magnético, tá bom? Senhores, tá. O que seria um ímã? Primeiramente, a gente tem aqui, eu botei aqui para a gente entender da seguinte forma. O ímã, ele sempre vai ser um dipolo.
Você nunca vai encontrar um ímã com apenas um polo, ou seja, um monopolo, só um polo norte. Não, você não vai encontrar nunca. O ímã que você encontrar, ele sempre vai ter dois polos. E esses polos nós damos nomes. De quê? De polo norte e de polo sul. Tá? Norte magnético e sul magnético. E aí o que a gente estuda? Primeiramente, o que eu botei aqui? Um polo sul e um polo norte. Força de quê entre eles? Força de atração. Polo norte com polo sul. Força de atração também. Nesse outro caso aqui, eu coloquei o que para os senhores? Eu botei polo sul com sul, força de repulsão. Polo norte com norte, força de repulsão. Então, o que você já bota como observação? Que polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes opostos se atraem. A gente sempre vai ter esse estudo no ímã, tá bom? Aí a gente vai fazer aqui o seguinte, olha só. Outras propriedades do ímã. A inseparabilidade do polos. Poxa, professor, eu tenho um ímã aqui em casa, meu ímã caiu, quebrou. Quando esse ímã cai, quebra, senhores, é interessante que vocês saibam que quebrou o ímã. Nesse pedacinho que quebrou, você não vai separar o polo norte para um lado e o polo sul para o outro. Não, você não separa. Você vai ter, naquele pedaço do ímã, sempre um polo norte e um polo sul. Sempre um polo norte e um polo sul. Jamais esses polos vão se separar. Por isso que a gente fala inseparabilidade dos polos. Tá? Sempre pequenos pedaços, sempre com polo norte e polo sul. E isso é perguntado em prova. Eu já vi questões de prova dele botar o ímã quebrado e num pedaço um norte e outro pedaço um polo sul. Está errado. Nesse pedaço tem que ter norte e sul, no outro tem que ter norte e sul. Ok? Então vamos lá. O que são esses domínios magnéticos? Os domínios magnéticos funcionam assim. Essa imagem aqui, ela mostra o que para a gente? Que tem pequenos pedaços de ímã, tá? Bem pequenos, limalhas aqui, pedacinhos minúsculos. E aqui do lado eu botei um ímã grandão. Tá? Aqui, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, aqui tem sul. Não significa que eu tenho só polo sul, aqui eu tenho sul e norte, tá? Porque eu deixei aqui só para você entender. É uma ilustração. Lá do outro lado eu botei um norte, porque eu quis que ficasse grande para vocês. Ou seja, eu tenho um ímã grande de um lado, um ímã grande do outro, tá? Sul, norte, norte, sul. Então, fiquem ligados aqui comigo. Eu tenho aqui esse ímã, tá? Vocês estão vendo que eu peguei todos esses pedaços e coloquei ele aqui. O que esses pedaços pequenos fizeram? Eles ficaram orientados de acordo com o campo magnético desses ímãs aqui que são maiores. Então, tu vê que aqui é sul, ele atraiu o lado norte. Tu vê que esse lado aqui é norte, ele atraiu o lado quê? Sul. Aí ele começou a alinhar todos os pedaços. Então, isso chama-se domínios magnéticos. Por exemplo, nós estamos nos domínios magnéticos da Terra. Tá? A bússola está no domínio magnético terrestre, de maneira geral. Ok para vocês? Então, vocês têm que ter... Tem alguns... só uma dica para vocês. Tem alguns tratamentos na medicina que são o biomagnetismo. Hoje você já coloca pequenas partículas em remédios e essas partículas elas são direcionadas até o local lá onde vocês querem fazer o tratamento para diminuir o efeito colateral do remédio, tá? Então, isso tudo por causa de quem? Porque você pode ter pequenos pedaços e direcioná-los até o local, tá? E isso nós chamamos de quê? De domínios magnéticos, tá bom? Então, senhores, nós vamos falar aqui das linhas de campo. O que são as linhas de campo? Você tem um ímã, você tem um polo norte e o polo sul. Tá? Essas linhas de campo, eu posso até sugerir para vocês que são linhas imaginárias. Você tem aqui o campo polo norte e o polo sul. As linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul. Tá? Vão sair do polo norte, você vê aqui as linhas saindo e entrando no polo sul. Dê uma olhadinha aqui para mim no quadro aqui comigo, nesse desenho que eu botei aqui para os senhores. Olha só, eu tenho aqui o ímã que eu coloquei, tá? Falando de campo magnético. Eu tenho o polo norte e o polo sul. As linhas vão sair do polo norte e vão entrar no polo sul. Isso é perguntado em prova. Tá bom? Fora do ímã. Dentro do ímã, elas vão de onde para onde? Elas vão do polo sul para o polo quê? Para o polo norte.
tá? Esse é o movimento. Então, acompanhem comigo. E essas linhas aqui, professor, quem são essas linhas? Poxa, essas linhas de azul, senhores, são as linhas de campo magnético. Mas nessas linhas de campo magnético, a gente tem o vetor campo magnético. E o vetor campo, ele é o quê? Ele é tangente a essas linhas de campo. Então, eu botei aqui para os senhores. O vetor campo magnético, ele vai sempre estar tangenciando essas linhas. Então, eu botei aqui para vocês terem mais ou menos uma noção do que vem ser a ideia de campo magnético. Tá ok?